Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos nesta feita para comentarmos, estudarmos um pouco, meditarmos de maneira introdutória, obviamente, nesta próxima lição que ocorrerá no próximo domingo, dia 7 de maio. Essa lição que vai tratar de mais um personagem da história de Israel e que certamente é um personagem que traz lições profundas de caráter que serve para a nossa vida, para o nosso dia a dia com Deus. A nossa lição ela tem como título Jonatas, um exemplo de lealdade, a lição de número 6, que ocorrerá nesse próximo domingo. Algumas vezes nós escutamos falar de Jonatas na Bíblia, porém de maneira muito superficial, Nós vemos que Jonatas não é um personagem tão comentado nos cultos, não tão comentado assim nas rodas de conversa teológica, de ensino teológico, de ensino bíblico. E eu quero dizer para você, professor, que é uma grande oportunidade de nós trazermos algumas lições importantes da vida do nosso querido, amado irmão e servo de Deus, Jonatas. É importante que situemos de maneira introdutória. Eu sei que cada professor vai ler a sua lição, vai estudar a Bíblia, vai ler a história de Jonatas, isso é muito importante, que leia bem essa relação de Jonatas com seu pai Saul e com o rei Davi, que veio sucedendo o seu pai Saul. Certamente deverá ler algum comentário bíblico também, mas agora de maneira introdutória, humildemente, eu gostaria apenas de trazer algumas ideias importantes, porque todo o desenrolar da história de Jonatas, ela emerge dentro desse contexto do Reino Unido de Israel, do seu pai, o rei Saul, e nessa relação conflituosa entre Saul e Davi. O belo da história de Jonatas é porque ele está realmente mediando, está no meio dessa desavença entre Saul e Davi. Os irmãos bem conhecem a história que após Davi vencer o gigante Golias, gigante esse que nenhum soldado do exército do rei Saul teve a coragem e a audácia de lutar contra ele, mas Davi, humildemente confiando em Deus, já tendo sido ungido como rei de Israel, que sucederia Saul, ele se apresenta a Saul para lutar contra o gigante Golias, e depois de muito insistir, ele vai em nome do Senhor dos Exércitos, lança aquela pedra e derruba o gigante Golias, e ele é ovacionado ali pelo povo de Israel. E eles chegam até a dizer que Saul matou 1000, o povo de Israel, claro, e Davi matou 10.000. Então isso provocou um sentimento de inveja muito grande no rei Saul. Ao invés do rei Saul ficar feliz pela vitória do seu povo ante o exército filisteu, ele tem uma inveja profunda do rei Davi. Ele havia prometido a sua filha Mical, Davi casa-se com a filha Mical, a filha de Saul. Ele passa a fazer parte ali do exército de Saul, aprende muitas artes bélicas ali no exército do povo de Israel, e obviamente ele também passa a ser conhecido pelo seu cunhado, o irmão de Mical, que é o Jonatas. Jonatas é o primogênito de Saul. Ele, de maneira natural, seria o sucessor do reino de Saul. Mas o belo da vida e da personagem bíblica, do personagem bíblico falado nesta lição, que é o Jonatas, é que tudo convergia para Jonatas ser um rival de Davi. Primeiro porque o pai dele, Saul, ele tornou-se um grande adversário de Davi. Ele estava perseguindo Davi. Davi teve que fugir para o deserto porque Saul estava com inveja dele e Saul queria matá-lo. Outra coisa é que o próprio Jonatas poderia ter inveja de Davi pelo fato da multidão admirar a bravura e a valentia de Davi. Ele poderia se sentir ameaçado, a sucessão do reino do seu pai, ao invés de vir para si, e ir para Davi. Porém, eu consigo perceber nesta lição, irmãos, lendo a lição, estou sendo muito breve porque é apenas uma lição introdutória para ajudar os queridos professores e compartilhar um pouco também do ensino da palavra de Deus.
O que me chama a atenção na vida de Jonatas é que Jonatas ele tinha a devida percepção daquilo que Deus tinha na sua vida e daquilo que Deus tinha na vida de Davi. Queridos, quando nós temos a verdadeira percepção, a compreensão daquilo que Deus tem para nós não precisamos querer e desejar o lugar de ninguém. Deus tem um projeto na vida de cada um de nós, e aquilo que Deus tem de projeto para a nossa vida, ninguém toma de nós. Mas aquilo que Deus certamente não projetou para a nossa vida, não adianta nós queremos almejar. E aí, essa lucidez de Jonatas é impressionante. Apesar de ser o filho do rei, ele sabia, ele percebia que Davi era o verdadeiro sucessor de seu pai. E aí eu percebo que Jonatas, já que a lição fala de lealdade, ele demonstra pelo menos quatro aspectos dessa lealdade. Ele é leal, acima de tudo, para com Deus. Ele consegue compreender o propósito de Deus, ele consegue entender o projeto de Deus para a sua vida, para a vida do povo de Deus e obviamente para a vida de Davi. Então ele é leal para com os propósitos de Deus. Ele simplesmente começa a agir, começa a considerar Davi, a admirar a Davi, porque ele sabia que ele seria o sucessor de seu pai. E acima de tudo, Davi agora era o seu cunhado, era um parente dele, e ele deveria respeitá-lo, deveria amá-lo, e a Bíblia diz que isso assim procede. Segundo lugar, Jonatas, além de ser leal para com Deus e o propósito de Deus, Jonatas ele é leal para consigo mesmo. Ele estava sendo leal para com a própria chamada de Deus na sua vida. Não tinha porquê Jonatas procurar briga com Davi, não tinha porquê Jonatas estar fomentando a ira do seu pai, se ele sabia que não tinha motivo para isso. Ele sabia de que Deus tinha para a sua vida uma outra coisa. Gente, precisamos ser leais a Deus como servos de Deus, e precisamos ser leais ao propósito de Deus para conosco. Precisamos ser leais a nós mesmos, precisamos ser leais àquilo que Deus tem reservado para nós. Se Deus reservou X para nós, não adianta procurar Y ou Z, deveremos andar de acordo com aquilo que Deus tem programado para com a nossa vida. Terceiro lugar, uma terceira lealdade de Jonatas, é justamente para com Davi. Jonatas ele é leal para com o seu cunhado, ele é leal para com o seu amigo. A lição vai tratar de que Davi ele passa a ser admirado por Jonatas. Certamente, quando há um grande feito, quando um homem de Deus se levanta, ele é alvo de admiração, infelizmente também alvo de inveja. Mas Jonatas tinha essa maturidade espiritual tremendo. Ele opta por, ao invés de invejar, de querer o lugar de Davi, ele passa a admirar a postura de Davi. Ele tinha tudo para ser um adversário de Davi, porém ele opta, ele segue o propósito de Deus, ele se torna amigo. Querido, quando olharmos, isso traz uma lição, quando vislumbrarmos homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que têm produzido muito para Deus, não devemos invejar, não, devemos nos tornar amigos, devemos querer aprender com essas pessoas, devemos desejar contribuir para o crescimento dessas pessoas, sendo amigas delas, sendo companheiros dessas pessoas, e ao mesmo tempo que estaremos contribuindo, estaremos aprendendo também. Jonatas foi muito maduro, porque ele foi leal para com Deus, leal para consigo e leal para com seu grande amigo Davi, cuja Bíblia diz que a sua alma ligou-se à alma de Davi. Infelizmente há um grupo de pessoas que mal interpretam essa passagem, atribuindo a Davi e Jonatas uma relação homoafetiva. Isso não é verdade. A Bíblia mostra que Jonatas foi casado, Davi também, e além disso, Davi era um homem segundo o coração de Deus, e em nenhum momento nós vemos a Bíblia reprovando a postura de Davi ou de Jonatas por um ato de homoafetividade, visto que antes mesmo da amizade de Davi, antes mesmo de Davi e Saul nascerem, Deus já havia estabelecido a lei
para Moisés, onde não poderia haver uma relação homoafetiva, seja entre homem e homem, mulher e mulher. Então, obviamente, eles tinham conhecimento dessa lei, Deus não concordava com essa prática, portanto, Deus não critica, Deus não levanta nenhum profeta para ir de encontro a essa amizade, justamente porque essa amizade não era uma amizade homoafetiva, era uma amizade realmente de grande consideração, de grande respeito entre eles. Perceba que Davi, ele foi repreendido por um profeta quando ele adulterou, assim como a Bíblia condena o adultério. Obviamente Deus levanta o profeta Natã para chegar para Davi e alertá-lo quanto à sua prática de adúltero com Betseba. Mas a amizade de Jonatas com Davi jamais ela é criticada. Ora, será que se Jonatas e Davi tivessem uma relação homoafetiva, Deus também não levantaria um profeta para ir lá de encontro? Certamente, porque do mesmo jeito que Deus condena o adultério no Antigo Testamento, Deus também condena a homoafetividade. Isso está claro no livro de Levítico, livro que foi escrito centenas de anos antes de Davi. Então Davi, ele é leal a Deus, ele é leal para consigo mesmo, ele é leal para com o seu amigo Jonatas, e por fim, Davi, ele é leal para com o povo de Deus. Jonatas, ele é leal para com o povo de Deus, porque Jonatas consegue enxergar em Davi o homem que Deus quer usar para abençoar o seu povo. É o homem que Deus quer se utilizar para estar à frente do seu povo. Jonatas, nessa perspectiva, ele também é um nacionalista. Nessa perspectiva, Jonatas não pensa somente em si, não pensa apenas no seu pai, não pensa apenas em Davi, mas Jonatas, ele pensa no seu povo. Jonatas pensa no crescimento, no desenvolvimento do seu povo, e ao perceber que Davi era o homem que Deus queria usar para abençoar o seu povo, Jonatas, ele é leal também para com o seu povo, sendo muito amigo de Davi, permitindo que Davi muitas vezes escapasse de algumas artimanhas do seu pai. Ele não estava sendo desleal com o seu pai de maneira nenhuma, ele estava tentando remediar um grande erro do seu pai. Então, queridos, que Deus nos abençoe durante toda essa semana, que Deus nos conceda uma semana abençoada, de muito crescimento espiritual, de muito amadurecimento e de muito estudo da palavra de Deus. E com certeza que possamos ter o exemplo de Jonatas, que possamos considerar a chamada de Deus na vida do nosso irmão, e possamos também ser leais a Deus, ao propósito de Deus para com a nossa vida, do nosso próximo e da igreja na qual nós estamos servindo a Deus. Deus tem usado os seus servos, Deus tem levantado muitos homens e muitas mulheres, e isso é bom para todos nós, porque aprendemos junto com eles e somos assim edificados de comum acordo. E se Deus quiser, próximo domingo estejamos juntos na Escola Bíblica Dominical, o maior seminário teológico do mundo, aprendendo a palavra de Deus, convidando os nossos amigos, nossos irmãos para estudarem a palavra de Deus. Vai aqui o meu abraço para cada líder de Escola Bíblica Dominical, vai aqui o meu abraço para cada professor, vai aqui o meu abraço também para o meu querido amigo e superintendente das Escolas Bíblicas Dominicais na Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco, nosso querido pastor Steven Ribeiro. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor. E eu quero também convidar a todos vocês, se você tem um desejo de aprender um pouco mais da palavra de Deus, crescer um pouco mais na graça e no conhecimento, venha estudar teologia na nossa ETEADALP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Você pode chegar lá na nossa secretaria de segunda a sexta-feira, de 2 da tarde até as 9h30 da noite, e procurar melhores informações. Temos o curso básico em teologia, médio em teologia, bacharel livre em teologia, temos o curso básico em música e também o curso básico em missiologia. Então que Deus nos abençoe, um forte abraço para todos, você que está aí assistindo, seja no seu tablet, seja no seu smartphone, celular, no seu computador. Tenha uma semana abençoada, um forte abraço para todos, em nome de Jesus, amém.